Oi, 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 e agora os humilhados serão exaltados. Claro que isso é uma brincadeira, mas é um período muito importante que a gente está entrando agora e vai ter por um ano essa energia auspiciosa de Júpiter entrando em Câncer, que começa hoje, e é um tipo de vídeo que eu não costumo trazer aqui. Eu acho que eu nunca fiz um vídeo assim falando um pouquinho de trânsitos, mas como esse é um período muito importante, a gente vai ter ali mais ou menos um ano para a gente usar, digamos assim, essa energia poderosa de Júpiter em Câncer. Eu achei importante trazer para que a gente possa olhar para o desenho humano e olhar um pouquinho para a astrologia e entender como que na nossa vida isso afeta e como a gente pode pegar essa oportunidade e fazer algo de positivo com ela. Afinal, não sei como tá aí para você, mas para mim esse meio ano passou muito rápido. Então, isso me deu também um start de, meu Deus, eu preciso fazer alguns movimentos que eu tava postergando. Então, eu achei muito importante e interessante a gente trazer aqui esse olhar de uma certa forma é geral, mas que eu possa trazer aí as portas do desenho humano para você olhar se você tem ativações, olhar um pouquinho para o mapa astrológico e entender também como é que vai funcionar isso. O que que a gente vai entender então? O que que significa esse período de Júpiter em Câncer que começa hoje? Qual o período que vai acontecer isso? Quais as portas de dentro do desenho humano que vão estar sendo ativadas? Isso é muito importante para você poder olhar para o seu desenho humano, mesmo que você não entenda muito, você já consegue aí ter alguns insights e aproveitar super essa energia. E a gente vai olhar um pouquinho por ascendente dentro do mapa astrológico. Eu acho que todo mundo que tá aqui, ou quase todo mundo, vai saber pelo menos o seu ascendente, e aí, a partir disso eu consigo te trazer alguns pontos importantes. Quando a gente tem consciência desse trânsito, isso ajuda a gente a se alinhar melhor com essa nossa essência, e a gente evita exageros, que também acontece, falando de Júpiter, e certas inseguranças que podem tá cutucando aí a gente, e a gente potencializa as oportunidades de crescimento tanto emocional, quanto espiritual, quanto material. E esse é o verdadeiro objetivo desse vídeo. Então, Júpiter está entrando em Câncer literalmente hoje, dia 9 de junho de 2025, vai ficar até 20 de junho de 2026. Então, é um período de quase um ano ali muito, muito, muito potente, gente, muito forte. A gente precisa ter consciência para aproveitar isso da melhor forma. E ele vai retrogradar um pouquinho ali de novembro até março, mas a gente não vai entrar nesses detalhes. E eu gostaria de que você olhasse agora lá em 2013, 2014, se você consegue relacionar coisas importantes que tenham a ver com essa passagem de Júpiter em Câncer, porque foi a última vez que Júpiter esteve em Câncer. Então, se você olhar lá 2013 e 14, talvez você possa entender na sua vida, se você conseguir olhar no seu mapa astral, onde que foi essa passagem, você consegue ter mais insights ainda. O teu desenho humano também pode trazer isso, mas lembra de coisas que podem que podem ter se conectados com fé, com abundância, com uma certa sorte, com mudanças. Para cada um vai ser de uma forma. Então, esse ponto é importante. Se eu fosse você, printava ou tirava uma foto, depende de como você está assistindo esse vídeo, mas essas são as ativações que a gente vai ter de Júpiter em Câncer nas portas do desenho humano. Então, se você tem qualquer uma dessas portas, é muito importante que você preste mais atenção ainda. E se você também tem alguma dessas portas aqui, 5, 9, 5, 5, 4, 2, 17 e 11, também vai ser muito mais relevante para você, vai ser mais impactante. É como se potencializasse essa energia ainda mais. E o que é Júpiter, resumidamente, porque eu acho que quase todo mundo sabe. Júpiter, ele é um planeta relacionado à abundância, ao crescimento. Ele é um planeta que ele expande tudo que ele está tocando. Fé, oportunidades, viagens, sortes, tudo isso tem relação com Júpiter. E ele cutuca e ele expande aquilo ali. Então, às vezes, tem coisas não tão legais acontecendo, ele pode também trazer uma expansão disso. Por exemplo, se você tem ascendente em câncer, esse Júpiter entrando em câncer pode ter uma relação com uma autoafirmação, um lugar de olhar muito para si, para sua própria identidade, para sua motivação inicial, para como você se mostra no mundo. Mas como ele expande tudo que toca, e o ascendente ele também é relacionado com o nosso corpo físico, então pode ter uma tendência, por exemplo, a engordar, a ganhar peso. Então depende de como que você vai utilizar essa energia para pegar aquilo que tem de melhor. Então você pode mudar isso da questão de comer mais e ver como que canaliza isso para outras formas, para coisas mais
positivas e produtivas. E Câncer é um signo que fala de cuidado, de nutrição, de acolhimento, tem relação com as nossas raízes, intuição, proteção, emoção. Claro que não é só isso, mas é só um apanhado geral para a gente conseguir ir entendendo e costurando aí na nossa cabeça os pontinhos, entendendo como que essa energia vai ser forte e impactante. Então a gente vai explorar agora o resumo das energias dentro das portas do desenho humano e como que isso vai acontecer ali nesse período até 2026. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Então a gente vai ter ativação, na verdade a gente já tá tendo ativação da porta 15, aqui agora ela vai entrar em outra linha, mas a gente já está tendo ativação da porta 15, que é a porta dos extremos, que é a porta localizada ali no centro G, esse centro aqui, caso você não saiba, que fala muito de liberdade, de ser autêntico, de amar a diversidade da vida. É uma das portas do amor dentro do desenho humano. E no lado sombra, pode ser uma pessoa que vai buscar muito uma luta contra a monotonia, sabe? Vai para o extremo da coisa, né? Cansa da mesmice, não respeita aquele ritmo e fala assim, agora eu vou fazer tal coisa e muda completamente. Então essa energia a gente já tá sentindo, todo mundo tá sentindo essa energia de porta 15. Depois a gente vai ter o centro raiz. Então esse é outro centro importante que vai ter é, muita ativação nesse período de Júpiter em Câncer, que é o centro raiz, que é uma pressão para iniciar as coisas, uma pressão para se movimentar. E essa porta fala de quietude, a porta 52 no centro raiz, se você tem, presta atenção. É uma porta que, no seu lado positivo, ela vai confiar muito no tempo divino, vai confiar na paciência, vai saber literalmente agir no momento certo. Já nas chaves sombras, ela vai lutar contra isso e vai agir completamente fora de hora, perdendo essa fluidez. Sabe quando você tá surfando uma onda e de repente você pega essa onda e vai surfando, você tá indo no flow. A pessoa sabe exatamente tudo que ela tem que fazer, como é que ela entra nesse flow para ela não cair no meio da onda, para ela não, né, capotar ali e tudo mais. Então, essa porta fala muito disso, de uma pessoa que sabe nas chaves luz lidar com isso. Então, logo, muito em breve, estaremos todos sentindo essa porta. Por que que é importante a gente olhar para o centro raiz? Porque é um centro de pressão. Então, se a gente não tem consciência de que a gente está tendo ativações nessa porta, que fala sobre quietude, que fala sobre esperar o momento certo para agir e não agir impulsivamente, a gente vai agir impulsivamente. Ainda mais de se tratando de Júpiter, que é um planeta muito importante dentro do desenho humano, e a gente pode sentir querer fazer esse movimento para expandir e nem sempre é o momento ideal para fazer determinadas coisas. Outra porta que ele vai ativar ainda no centro raiz, então esse centro vai ser muito importante. Se você tem ele definido ou aberto, não importa, você vai estar sentindo essas ativações, que é a porta 39, que é uma porta que fala de provocação. No lado positivo é uma pessoa que consegue transformar essa pressão em paixão e elevação emocional. Tem uma relação com o desejo, tem uma relação em provocar as pessoas para elas assumirem a própria autorresponsabilidade. E no lado negativo, ela pode entrar em jogos de controle, provocando o outro, não sabendo separar o que que é dela, o que que é do outro, entrando numa provocação para magoar a outra pessoa, sabe? Então, quando a gente tiver essa ativação mais para frente, porque eu tô indo em ordem, todo mundo vai sentir isso. Então a gente tem que tomar um cuidado nesse período para não cutucar pessoas, para não provocar, para incomodar. Essa provocação, ela precisa acontecer de uma forma natural, de uma forma genuína, uma provocação que é positiva quando a gente fala das chaves luz dessa porta. Então, olha aí se você tem esse canal, por exemplo, 3955, você vai sentir isso com muito mais intensidade. Depois a gente tem outra porta no centro raiz. Por isso que eu tô falando, gente, é um período muito interessante para a gente fazer movimentos corretos, para a gente iniciar projetos, para a gente se colocar em movimento realmente, mas respeitando as chaves luz dessas portas que estão sendo ativadas. E essa porta é a 53, ela fala sobre início, sobre progresso. Ela vê em cada início uma oportunidade de crescimento. Quando Júpiter ativar essa porta, vai ser um boom. Eu acho que vai ser um período em que as pessoas vão literalmente sair querendo fazer muita coisa. Todo mundo vai estar meio assim, de repente vai ativar essa porta e o pessoal vai entrar num movimento absurdo de muita coisa. Só que aí tem o lado sombra, como todas as portas têm.
que é uma pessoa que pode se perder aí em começos impulsivos, deixando projetos inacabados, ter medo de continuar ou ter um excesso de estímulo. Então é importante a gente ter consciência do nosso próprio centro raiz. Como que funciona o nosso centro raiz? Ele é definido ou ele não é definido? Isso já diz muita coisa. Outro ponto, ele tem conexão com qual centro? Se ele é definido, ele está conectado com o plexo, ele está conectado com o sacral, ele está conectado com o esplênico? Como que é? Como que é o canal que está ativando ele? Se ele não é, se você não tem canais saindo dali, ele não está ligado dentro de você, ele não funciona como um centro colorido. Presta atenção porque essa pressão externa vai ser muito mais intensa para você, porque quem tem um centro raiz aberto em branco são pessoas que vão estar recebendo a energia de fora e amplificando. Quando a gente fala de Júpiter, a gente fala literalmente sobre amplificar. Lembra que eu falei lá no início? Júpiter, ele expande tudo que ele toca. Então presta muita atenção se você tá entrando em movimentos que façam sentido. Sempre escute a sua estratégia, sempre escute a sua autoridade para entrar nos movimentos, mas aproveite sim esses impulsos, essas coisas que chegam para você, os convites, as respostas. Aproveite isso. Tenha paciência para ouvir sua autoridade, seja ela como funcione para você, que cada um tem de uma forma, mas é um período extremamente auspicioso de modo geral. E a gente entra numa outra porta, que é a porta 62, que fala de detalhes, que essa porta ela já vai estar localizada aqui no centro da garganta. É uma porta que fala sobre uma pessoa que tem uma facilidade de traduzir o que é complexo de uma forma prática. E nas chaves sombra, ela vai se apegar a detalhes, querer buscar uma lógica, uma racionalidade em tudo, e pode ter uma certa insegurança, porque ela entra num processo de que precisar de uma racionalização e nem sempre esses detalhes têm uma racionalização. Então, é importante você perceber isso porque a garganta, ela fala sobre expressão, ela fala sobre comunicação e ela também fala sobre a nossa manifestação, o que a gente manifesta aqui nessa terra que a gente está vivendo. Então, lá para frente, esse período da porta 62. Olha no seu desenho se você está ativado, se você tem garganta definida, se você tem garganta aberta, e entenda, comece a fazer ligar os pontos aí do seu próprio desenho para entender como vai ser para você essa energia. E outra porta da garganta, então é muito interessante que a gente está finalizando o centro G, que é a porta 15, logo, logo, mas ele vai sair da porta 15 e a gente vai ter ativação só de centro raiz e só de centro da garganta com esse Júpiter em Câncer. Então é muito interessante. A porta 56, ela vai falar de uma pessoa que sabe contar histórias, que encontra beleza até no caos. E nas chaves sombra que eu falo, ela pode ser uma pessoa que se perde em distrações e narrativas, ficar alimentando coisas antigas e se vitimizando, às vezes até por algo do passado. Então, perceba isso, ainda mais que a gente está falando de Júpiter em Câncer. Ele se sente muito confortável em Câncer, e essa porta ela pode também sentir um confortinho aí, porque traz uma questão de ancestralidade, traz uma questão de passado. Perceba como vai estar a sua narrativa, a sua comunicação nesse período de Júpiter em Câncer. Então veja, gente, a gente já vai falar sobre astrologia, mas para todos nós, as ativações trazidas por Júpiter até 2026, eles vão tocar pontos, como eu estava falando, sobre comunicação, expressão e inícios. Então eu sinto que vai ser um movimento muito, muito, muito é, de florescimento, de crescimento realmente, como Júpiter pede, sabe? E não por acaso o Júpiter está agora em Câncer, que também é um signo cardinal, é um signo de inícios, que carrega esse arquétipo do impulso de começar. Mesmo que seja através das energias de água, energias emocionais, ele tem isso dentro de si. Câncer é um signo cardinal. Então, é nutrir, é um período de você poder iniciar, poder ter um crescimento, poder florescer essa jornada e literalmente conseguir nutrir isso, adubar muito bem essa terra, para que depois ainda esses projetos, essas coisas que você escolheu colocar em movimento, elas tragam muito mais flores do que só esse período de início. E claro que aqui a gente tá falando, não tá falando de pessoas do signo de Câncer, tá? Mas sim da energia do arquétipo desse signo, que é o que esse signo nos convida a acessar, convida todo mundo a acessar nesse período. Então, por isso que eu acho que é um ano que eu digo, né? Metade desse ano até metade de 2026, que é um ano que é um chamado profundo para a gente iniciar
coisas com muito mais alma, com muito mais coração, com muito mais intenção, com esse lado muito mais emocional mesmo que câncer pede e com aquilo que realmente importa pra gente, sabe? Sem tanto esse lugar de olhar para muita coisa, de se perder em tanta coisa, por exemplo, quando Júpiter estava em Gêmeos, que é um signo muito mais plural, que busca vários e vários conhecimentos. Júpiter já pede um acolhimento nisso que você está se propondo a conhecer, se propondo a estudar, por exemplo, porque esses projetos que eu falo não tem só a ver com trabalho, iniciar algum trabalho ou algo assim. Tem a ver com tudo, tem a ver com os inícios de relacionamento, tem a ver com os inícios de carreira, trabalho, propósito, estudos. Cada um vai ter aí pontos ativandos no seu desenho humano e no seu mapa astral para conseguir entender mais. E agora que a gente entendeu esse pano de fundo coletivo, a gente vai entender um pouco como que essa energia vai funcionar para cada ascendente no mapa astral, né? Então, sempre lembrando, né, gente? Cada mapa é um mapa, cada desenho é um desenho. Aqui são questões super gerais para você poder literalmente aproveitar isso. Eu queria muito que você conseguisse printar as portas do desenho humano, olhar para o seu desenho humano, estudar o seu próprio desenho, mesmo que você não tenha tanto conhecimento no desenho humano, só de você fazer esses movimentos, você já está nutrindo isso e já está colocando energia nisso e, consequentemente, transformações aí já vão acontecendo. Então, se você tem um ascendente em Áries, o signo, o Júpiter vai estar entrando muito provavelmente ali na sua casa 4, então vai falar muito sobre expansão das raízes, na intimidade, a casa, o lar. Pode ter até uma relação com comprar algum imóvel. Tem uma relação também com curar memórias, questões emocionais, questões do passado, questões ancestrais. Tem esse ponto de crescimento que vem do afeto e da reconexão com o que te nutre de verdade. Então, uma relação com a mãe. Tudo isso vai ser muito interessante de você analisar agora nesse período de Júpiter em Câncer. Como é que tá a sua base? Como é que tá a sua ancestralidade? Como é que tá seu lar, a sua casa, a sua família? Se você tem ascendente em Touro, será um tempo de expandir muito mais a questão da comunicação, porque esse Júpiter vai estar conectando ali na sua casa 3. Então, estudos, pequenas viagens, a sua voz, literalmente, olha que conexão com o próprio desenho humano. É um período muito interessante para você estudar aquilo que te nutre realmente, que faz sentido com o teu coração, de você ensinar, de você aprender a se expressar ainda mais com a sua alma, com o seu coração. Então é como se as palavras nesse período elas se tornassem instrumentos de nutrição e de influência. Já se você tem ascendente em Gêmeos, tem uma certa expansão, né, uma possibilidade auspiciosa, claro que depende de cada mapa, mas de questões financeiras, de recursos, de autovalorização, de autoestima. Então tem um ano muito, muito interessante para crescimento financeiro, para você perceber mais ainda seus dons, seus talentos e pode trazer oportunidades materiais muito interessantes para você. Se você tem ascendente em Câncer, é um novo ciclo que se inicia literalmente, porque você está saindo de um período um pouquinho mais recluso, talvez, depende de vários pontos do mapa. E você vai se colocar muito mais nesse crescimento pessoal, de querer se mostrar, de essa redescoberta de si mesma, autoconfiança, força vital. Então é hora de se colocar no mundo com mais coragem, de olhar para si, de olhar para sua saúde, para o seu corpo físico, de confiar nesse novo ciclo que se inicia, nessa autenticidade, confiar nessa nova jornada que você teoricamente se preparou aí nesse período de mais reclusão que pode ter sido esse último ano para agora você literalmente ficar mais visível, mais exposta, mais disponível para o mundo de um modo geral. Se você tem ascendente em Leão, tem essa relação de Júpiter em Câncer vai estar muito conectada com a expansão espiritual, emocional, energética. Tem um período muito interessante para você olhar literalmente para questões de cura, mas muito profundo, assim. É uma cura que é muito inconsciente, sabe? Tem uma relação com um despertar intuitivo, libertar questões kármicas. Pode sentir muita vontade, você que tá com ascendente, você que tem ascendente em Leão, de acessar muito mais o autoconhecimento, sabe? De acessar muito mais uma busca por retiros, por questões de espirituais, por querer ficar um pouquinho mais recluso ou reclusa.
tem uma relação, claro que depende de outros pontos, pode ser que você não sinta tanto isso, mas de uma certa forma vai estar sendo pedido isso nesse período de Júpiter em Câncer. Já se você tem ascendente em Virgem, é uma expansão na questão do ciclo social, das amizades, de sonhos coletivos. É um ótimo momento, por exemplo, para você se conectar com grupos, com comunidades, com projetos, com amigos que estavam lá no passado que de repente podem voltar e sonhos também antigos podem tomar forma agora. Rede social. Se você é uma pessoa que trabalha com rede social, pode ser um momento bem legal de você ter mais coragem de se expor, ter mais coragem de, sabe, de falar através dessa questão mais empática, mais emocional. Já se você tem ascendente em Libra, esse período de Júpiter em Câncer, ele vai estar muito conectado com o crescimento profissional, com a visibilidade, com realização, com o propósito maior, sabe? É um período que fala muito sobre assumir sua própria liderança, de se conectar com o que é verdadeiro e expor, sabe? Não ter medo do que vai acontecer, porque você vai ter uma ativação aí de casa 10 do seu propósito maior, da sua visibilidade pública, do que o outro espera de você. Então, tem uma relação aí de assumir, inclusive, o que toca verdadeiramente a tua alma e o teu coração. O que te faz querer servir, sabe? O que te faz querer entrar em movimento e trabalhar, sabe? Isso vai ter muita relação para você que tem ascendente em Libra. Já se você tem ascendente Escorpião, pode sentir aí uma busca por uma expansão filosófica, espiritual, até mesmo acadêmica, faculdades, especializações, um chamado para estudar coisas mais profundas, para viajar para fora do Brasil, por exemplo, até mesmo para ensinar, buscar novos horizontes, se conectar com culturas diferentes. É um momento muito de olhar com profundidade para as coisas que o teu coração está pedindo e para se colocar nesse movimento. Concurso público, para quem está fazendo, é um período bem interessante aí de sorte, digamos assim, de benesses para quem tem ascendente escorpião. Já se você tem ascendente Sagitário, você pode sentir aí umas questões mais. O buraco é um pouco mais embaixo. Você pode acessar transformações profundas, emocionais, energéticas, um crescimento através dessa. De você se entregar para essas curas de coisas que ainda estão aí te cutucando e te incomodando, sabe? Então é literalmente um período de morrer e renascer simbolicamente para aquilo que faz sentido para você. Então é um período também muito para você não ter medo de olhar para o que deve ser olhado. Sabe aquela coisa que você fica empurrando para baixo do tapete? Esse é um período para você não fazer mais isso. Já se você tem ascendente em Capricórnio, pode ser um período muito interessante para você firmar relacionamentos sérios, parcerias, conexões, parcerias de trabalho, projetos novos podem surgir em detrimento do trabalho. O crescimento ele vai vir muito quando você se abre para vínculos que sejam realmente nutritivos, realmente genuínos, realmente verdadeiros. Podem aparecer aí oportunidades de novos negócios, de novas parcerias, e inclusive de relacionamentos afetivos mais sérios. Você pode firmar, né? Como eu falei, de repente você vai casar, ou de repente você vai conhecer alguém do nada, vai casar, coisas assim estão muito em alta nesse período para você de Júpiter em Câncer. Já que você que tem um ascendente em aquário, é, esse Júpiter em Câncer vai estar falando sobre a tua rotina, vai estar falando sobre a tua saúde, o teu dia a dia mesmo, sabe? É hora de você crescer, mas com mais equilíbrio. É hora de você ajustar tudo que precisa nisso. A tua rotina tá fazendo sentido com quem você verdadeiramente é? Isso tudo vai estar sendo trabalhado em você nesse período de um ano. Faz sentido essa vida que eu tô levando? Não faz sentido? O que que eu preciso mudar na minha rotina para ter um crescimento em todas as áreas da minha vida, porque tudo está conectado. Eu não gosto muito de olhar coisas isoladas. É claro que a gente olha aqui de forma isolada, porque, né, é a forma de eu trazer a questão de trânsitos, mas tudo sempre está conectado. Então a tua rotina, ela tem que fazer bem para você, para o teu trabalho, para tua família. Enfim, para tudo, não só uma coisa. Então, é um período muito importante para olhar para sua própria saúde, evitar exageros aí na comida também é interessante para você que tem ascendente em aquário. Já se você tem ascendente em peixes, é um período muito, muito legal, porque você vai estar tendo um toque de sorte aí nessa questão
da criatividade, tem relação com filhos, pode ser uma pessoa que, de repente, você vai engravidar, então cuidado se você não está querendo engravidar. É, relacionamentos mais rápidos, prazer, conexões com pessoas diferentes. É um ano que pede muito essa criação a partir do coração, sabe? De você confiar nessa própria intuição, se permitir essa alegria, se permitir os prazeres da vida, hobbies, o que você faz que te nutre, que te faz bem. Você dá valor para os hobbies que você inclui na sua vida ou não? Isso é uma coisa que não é possível na sua vida. Talvez seja um período que você vai precisar olhar para isso com, com mais cuidado mesmo, com mais afeto, porque é uma casa que é uma casa muito sortuda. Então, olha para isso com mais carinho, com mais atenção, porque pode ter muitas oportunidades vindos aí através desse Júpiter entrando em Câncer dentro da sua casa 5. E esse trânsito, gente, ele fala muito sobre, agora para finalizar, sobre crescimento, expansão, sorte, fé, oportunidades. Por isso que eu quis trazer ele aqui. Só que ele não fala sobre crescer a qualquer custo, apesar de Júpiter gostar de expandir. Mas é sobre crescer com mais alma, é sobre crescer com intenção, com o coração, com o emocional, carregando o que faz sentido para o nosso coração. Então é sobre começar um novo ciclo, ou não necessariamente começar um novo ciclo, mas nutrir o que já existe, onde você se sente em casa dentro de si mesma, sabe? Eu acho que isso é um ponto mais importante para você olhar agora nesse período aí de um ano. Aproveita essa oportunidade, não deixa passar esse trânsito, porque é algo muito, muito maravilhoso que a gente tá vivendo. E espero muito que você tenha gostado do vídeo. Me conta aqui embaixo se você tem uma dessas portas ativas no seu desenho humano. Me conta qual é o seu ascendente. Fez sentido por aí? Como que você vai. Se você já começou a sentir alguma coisa, porque sempre quando tá chegando aí a gente já começa a sentir alguma coisa. E se você tá assistindo mais pra frente, me conta como tá sendo pra você, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.